É, eu falei ontem e voltei a falar hoje sobre a necessidade da reforma tributária e da reforma do Pacto Federativo. E na minha vinda anterior aqui na fase das lideranças, eu falei sobre a necessidade do respeito à regra, à moralidade e que todas essas coisas são fundamentais. Uma outra coisa que me preocupa, além daquilo que eu já relatei, as confusões que se faz no Brasil, por exemplo, entre o que é direito e o que é regalia, né? Então, assim, numa sociedade democrática, nas sociedades mais maduras, se observa, né, que as pessoas têm direitos iguais, né? E que, embora haja problemas, mas isso são problemas menores. Por exemplo, se você estuda um pouquinho sobre países como a Noruega, a Dinamarca, esses países que são uma democracia amadurecida e onde o estado do bem-estar social funciona muito bem, então você vê que todos os trabalhadores, eles têm os seus direitos respeitados, cada um é bem gratificado de acordo com o seu salário. A diferença, por exemplo, entre aquele que mais ganha, que tem o maior salário, que tem o menor salário, é relativamente pequena. E no Brasil, nós vamos confundindo regalias com direitos. Então, assim, é direito de qualquer trabalhador, não interessa se da iniciativa privada, se do sistema público, de ser bem remunerado, de ter direito à qualificação, de ter uma vida digna. Isso é direito para qualquer um. Mas no Brasil, nós fomos criando regalias, sobretudo para aqueles que ocupam o topo dos cargos públicos no Brasil. E isso nada tem a ver com direito ou com benefícios para a sociedade. Então, e ontem eu já me reportava isso. Quando nós pensamos no Congresso Nacional, né? Então, assim, no Congresso Nacional, quantos assessores cada senador e cada deputado federal tem direito? Quanto de verba gabinete cada deputado e cada senador tem direito? Quanto que os deputados e senadores e seus familiares têm direito em termos de assistência de saúde? Isso torna o Congresso Nacional Brasileiro o segundo mais caro do planeta. O Congresso Nacional do Brasil, ele só é mais barato do que o Congresso norte-americano, que é a maior economia do planeta. Lembrando que os Estados Unidos têm um PIB que é 5, 6, 7 vezes maior do que o Brasil, não dá para comparar. E um Congresso americano bem mais produtivo do que o Congresso brasileiro. Então, por exemplo, quando se pensa na questão do sistema de saúde que atende a deputados e senadores, e é sempre bom lembrar que às vezes as pessoas acham que aquilo que acontece no Congresso Nacional acontece aqui também. Eu já disse isso na semana passada. A Assembleia Legislativa, neste aspecto, ela poderia ser quase que um exemplo. Aqui, deputados não têm aposentadoria especial, não têm direito de auxílio saúde, não têm auxílio alimentação, não tem auxílio nada, né? Aqui, se o deputado for correto, ele trabalha, ele vive apenas com seu salário. E o que está certo, que já é um salário bom demais. A sociedade não tem que pagar pela minha alimentação ou pelo meu plano de saúde. O meu salário já tem que ser suficiente para isso, né? A sociedade já paga muito. Mas no Congresso Nacional não é assim. Então, deputados e senadores, por exemplo, têm direito à assistência odontológica, à assistência de saúde, e meio que sem limite. Eu disse ontem e volto a repetir, uma pesquisa feita recentemente mostra que o gasto com saúde para os deputados federais e os senadores no Congresso Nacional, ele representa, em termos de orçamento, algo maior do que aquilo que gastam 96% dos municípios brasileiros. Ou dito de outra forma,
apenas 4% dos municípios brasileiros tem um orçamento maior para a saúde do que tem o Congresso Nacional. E é curioso que a gente não vê nos jornais, né? Eu assisto de vez em quando a TV Câmara, a TV Assembleia, a TV Senado, você não vê senadores e deputados federais propondo redução de gastos para aquela casa. Então, a população, quando vem reformas como a trabalhista e a previdenciária, sempre no afã de reduzir gastos, né? Por exemplo, a reforma previdenciária, primeiro as instâncias superiores, aí tanto o executivo, quanto o legislativo, quanto o judiciário, deveriam dar exemplo de reduzir os gastos. Olha, nós já reduzimos tanto os gastos aqui, isso não é suficiente para botar as contas em dias. Então agora a sociedade vai ter que dar a sua parte. É sempre o oposto. Primeiro se joga a conta para a sociedade. Aliás, a conta só vai para a sociedade, não se vê mais ninguém arcando com ela. Pois não, doutor Hércules? Para reforçar o seu discurso, é lamentável que nós pagamos nosso plano de saúde e está certo. Se a gente não quiser ir para a rede pública, paga o plano de saúde. Eu também pago. Isso está correto. Agora, o senador, o plano de saúde dele, pago tudo pelo Senado, não é aqui em Vitória, no Espírito Santo, no hospital melhor porte do Brasil. Albert Einstein, né? Por aí. Beneficência portuguesa. Então, tem essa mordomia toda, né? Então, o povo não tem. Nós não estamos querendo isso também, não. Nós estamos querendo que ele pague o seu plano de saúde, que ganha para isso, igual nós fazemos. Parabéns pelo discurso. Muito bem, doutor Hércules, porque na verdade, até, doutor Hércules, né, se fosse que a população pagasse um plano de saúde, tipo Unimed, para os deputados e senadores, mas não é isso que ocorre. Na verdade, é um ressarcimento, né? A pessoa faz o tratamento onde ela bem quiser e depois apresenta a conta para ser ressarcida. E isso inclui, muitas vezes, os familiares também. Então, a sociedade olha para esse tipo de coisa e não entende por que ela precisa estar arcando com essa situação. E na semana passada, aconteceu aqui toda aquela polêmica envolvendo a questão do posto de saúde aqui da Assembleia. E foi o que eu questionei. Não é uma questão contra funcionário, ou contra A, contra B, contra C. Mas são coisas que a gente precisa pensar sim. Por que a sociedade precisa pagar por isso? Isso não é, a sociedade ela não entende isso, né? Porque não há um argumento fundamentado que você possa explicar para a sociedade, olha, você paga ali um posto de saúde funcionando dentro da Assembleia Legislativa só para deputados e servidores e tal. Não há lógica nisso. Nós temos que pensar aquilo que eu falei antes. Assim, a visão nossa, ela tem que ser sempre uma visão republicana. Eu sempre tenho que pensar primeiro na coletividade, não aquilo que é bom para mim ou aquilo que me beneficia, mas aquilo que é de interesse da coletividade, né? Esse espírito do republicanismo, ele precisa ser reforçado em todos nós, né? O Brasil é uma república, eu tenho dito isso às vezes, Padre Honório, quando eu vou fazer algumas aulas lá no projeto que o senhor criou, e aí eu digo, né, sobre essa questão do republicanismo, como o republicanismo ele está em falta no Brasil, mas de uma forma geral, ele está em falta para a sociedade que torna-se cada vez mais individualista, e boa parte dos homens públicos também esqueceram o espírito republicano, ou seja, de pensar primeiro na coletividade, na sociedade, e não aquilo que favorece o seu grupo, a você ou a determinado segmento, mas aquilo que é bom para todo mundo, né? Então eu termino aqui mais essa análise, agradeço ao deputado Hércules e até uma próxima. Muito obrigado.